Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, o programa idealizado pela Fundação Ubaldino do Amaral, realizada pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Hoje vamos receber o cirurgião dentista, Dr. Márcio Figueiredo. Obrigada pela sua presença, Dr. Márcio. É especialista em ortodontia e ortopedia facial. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Paula. É um prazer. Agradeço o convite da Fundação Ubaldino do Amaral, em nome da pessoa do Sr. Naelson Rodrigues. Obrigada, Márcio. É um prazer tê-lo aqui. O Márcio é um grande cirurgião dentista da nossa cidade, atua muito na área de ortopedia e ortodontia. Doutor Márcio, qual seria o primeiro momento em que, antes de a gente detectar algum problema, qual seria uma prevenção para que nós tivéssemos diminuídas as probabilidades de um problema funcional e ortodôntico numa criança, vamos dizer assim? Bom, Paula, essa é uma pergunta muito importante e vamos orientar as mães das crianças. Exatamente. Da primeira prevenção que você pode fazer para o seu filho. A primeira e talvez a melhor, que ele vai levar por toda a vida. Certo. Quando uma criança nasce, ela tem um instinto de amamentar no peito da mãe. Ela nasce com esse instinto e vai procurar o peito. Certo. A mãe, portanto, deve fornecer a essa criança a amamentação no peito por um período mínimo de 6 meses e na intensidade e na frequência que a criança necessitar. Quem vai determinar o tempo de mamada é a criança. Sempre seguindo numa amamentação um peito primeiro, até esgotar totalmente o leite, e passando para o outro peito, esgotando totalmente o leite. Até aí os ortopedistas, os ortodontistas concordam com os pediatras também nessa parte da amamentação, que é sempre muito importante. Mas aqui a gente está tratando da amamentação como uma formação, vamos dizer assim, do funcionamento da boca, da arcada dentária, é isso? Com certeza. A amamentação vai ter um reflexo na parte funcional da boca. Tá. Qual é esse aspecto? O aspecto da respiração. A respiração é um estímulo para um crescimento normal dos ossos da face. Certo. Quando uma criança respira pelo nariz, a passagem de oxigênio vai estimular o crescimento do maxilar superior. E a amamentação no peito da criança, da mãe, perdão, vai forçar a criança a respirar pelo nariz. Então, uma criança que nasce e é amamentada no peito, ela vai aprender a respirar pelo nariz. Isso vai estimular os ossos da face a desenvolverem de uma maneira normal. É como se ela estivesse fazendo um exercício, então, porque ela não vai conseguir respirar e mamar ao mesmo tempo. Então, ela vai desenvolver a respiração nasal, que é o correto. Com certeza, Paula. É um excelente exercício, um exercício de bastante gasto de energia. A mandíbula ela vai ser forçada para frente no movimento que nós chamamos de ordenha do leite. Certo. Dessa maneira, a criança vai ter o primeiro estímulo do crescimento do queixo. Quando a criança nasce, um recém-nascido, ele nasce com um perfil bastante convexo, um perfil, para os mais antigos, ou mesmo os mais novos, um perfil de Noel rosa, sem projeção nenhuma do queixo. Certo. A partir do movimento de ordenha dessa mastigação, a mandíbula vai desenvolver e depois de 6 meses ela já vai estar menos convexa na face, preparada para receber os dentes de leite. Quer dizer que a gente não precisa se preocupar quando o neném não sai muito bonitinho, ou a criança não é tão bem formadinha. Isso não é um sinal que ela vai ficar daquela forma sempre. Ela vai desenvolver a arcada e o queixo, vamos dizer assim. Exatamente, Paula. Uma criança, o normal da criança é um perfil bastante convexo.
O estímulo correto de amamentação e respiração vai levar essa criança dentro de uma normalidade a ter um perfil menos convexo com o passar do tempo. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. E é porque às vezes a criança é bonitinha, como o senhor estava falando, ela é bem formadinha, mas isso não quer dizer que no futuro ela vá continuar ainda com esse perfil. Exatamente. Nós temos crianças, algumas vezes as crianças elas têm uma face de adulto. O normal da criança é ter um perfil convexo. Se você tem um filho e ele tem 4 anos de idade, tem um perfil já reto, com uma projeção muito grande do maxilar inferior, isso pode indicar que o maxilar está desproporcional. Na verdade, uma criança de 4, 5, 6, 7 anos deve ter um perfil convexo, quando você olha de lado, de perfil. Isso é a normalidade da criança. Com o passar do tempo, ela vai crescendo os ossos maxilares, vai levando a um perfil mais reto no adulto. Que sinais uma criança pode demonstrar logo na primeira infância de que ela está tendo algum problema de má formação, de que ela vai ter problemas de deglutição? O que uma mãe pode estar atenta para detectar logo no começo da vida da criança o que pode ser prejudicial? Um dos principais sinais que uma mãe pode observar na criança é se essa criança fica com a boca fechada, dorme com a boca fechada e respira bem pelo nariz. Certo. Uma criança que não respira bem pelo nariz, ela vai ter os ossos da face afetados e, consequentemente, vai receber os dentes de maneira errada. O ambiente bucal vai formar de maneira errada e os dentes vão se posicionar de maneira errada também. Então, um dos sinais mais importantes que eu vejo para as mães observarem é se a criança está respirando bem. Seria a respiração. Respiração. E outros sintomas, a criança, por exemplo, como ela não respira bem, então ela, por exemplo, ela tem problemas com o sono, ela tem problemas ao desenvolver alguma atividade coletiva, até a brincar? A respiração, ela fornece aos indivíduos, às crianças, o oxigênio, que é energia vital, claro, para uma criança poder desenvolver atividade física, poder se concentrar na escola, poder dormir bem. Uma criança que não respira bem, ela não vai desenvolver uma atividade física e não vai se concentrar na escola, não vai conseguir ter energia para viver uma vida saudável. Não tem uma qualidade de vida, vamos dizer, né? As funções não têm uma qualidade que dê a ela o necessário para ela desenvolver as atividades. Exatamente, Paula. E a boca, ela tem uma inter-relação muito grande com o nariz. Certo, porque ela pode até, inclusive, chegar até a apneia no sono, a criança pode desenvolver isso? A apneia é uma falta de oxigenação que leva a criança a acordar à noite para puxar o ar, poder respirar. A apneia são paradas respiratórias que ocorrem normalmente quando a criança está dormindo. Ela não consegue, portanto, entrar num sono mais profundo, num sono REM, e ela vai acabar perdendo estímulos de crescimento, porque a liberação hormonal ela precisa do descanso, ela não vai conseguir se concentrar na escola. A apneia obstrutiva do sono na criança é um dos principais problemas de saúde geral. Deve ser tratada de maneira interdisciplinar. Claro. O dentista é parte da equipe, mas também o otorrinolaringologista vai confirmar essa apneia através de exames específicos e a idade para ser corrigida é quando se perceber o problema. Não existe uma idade mínima para você corrigir um problema ortodôntico ligado a uma apneia. O problema da mastigação é um problema grave? Você absorve os nutrientes, os alimentos, por meio da mastigação. Tá certo. Uma criança que não mastigue, portanto, de maneira correta, ela não vai absorver bem os nutrientes, além de poder engordar mais, ela vai comer muito rápido e o cérebro não vai receber o estímulo de estar satisfeita.
Quer dizer que a mastigação também é um exercício, assim como a amamentação, nós falamos num outro momento, a mastigação também é um exercício que precisa ser desenvolvido nas crianças. A mastigação, sim, precisa ser desenvolvida se faz necessário para estímulo de crescimento, para você trabalhar a sua musculatura. Hoje em dia, nosso estilo de vida, a civilização, essa evolução da civilização leva a cada vez menos, a gente usar menos o sistema mastigatório. Facilitou demais a vida. Facilitou demais. O advento do liquidificador, das papinhas, das comidas prontas, enlatadas, não leva a musculatura a desenvolver os ossos da face e não estimula um crescimento normal. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, porque eu vejo que poucas crianças e mesmo poucos adultos, elas mastigam. O que a gente ouve muito, mas não pratica muito, que nós devemos mastigar 30 vezes cada bocado de alimento, é fundamental para a saúde em geral. Se você não mastiga pelo menos 30 vezes a maioria dos alimentos, você não vai estar formando o bolo alimentar adequado para que o processo de digestão, que digestão é a quebra do alimento, seja realizado de maneira correta pelo estômago e absorvido posteriormente pelo intestino. Claro. Então, a mastigação e a relação que os dentes têm com essa função vital é muito importante. Para a criança poder mastigar bem, ela tem que ter a parte funcional e o ambiente bucal adequado. Ela não vai conseguir respirar bem, mastigar bem, perdão, se ela tiver um ambiente bucal alterado, uma mordida cruzada ou uma boca pequena, menor do que a normalidade. Tá certo. Para ela mastigar, ela vai precisar ter uma forma e uma função adequada. Na verdade, é um hábito pode ser adquirido, claro, mas também para adquirir esse bom hábito, você tem que ter uma condição para tal. Uma criança que tem um problema no dente, ela tem problemas na respiração, com certeza, e ela não vai conseguir respirar e mastigar adequadamente. Se ela precisa respirar pela boca, ela não vai conseguir produzir essas duas funções ao mesmo tempo. Então, ela vai acabar engolindo o alimento antes de formar o bolo alimentar. Então, para você adquirir o hábito, primeiro você tem que ter uma forma adequada dos ossos da face e a função adequada. Se você identifica que seu filho mastiga muito rápido ou detectou que tem uma mordida cruzada, uma postura alterada da cabeça ou da própria coluna, ele pode ter problemas nos dentes. Se não corrigir o problema no dente, não vai conseguir posicionar corretamente a cabeça, posicionar a coluna, mastigar de maneira adequada. Qual o momento que essa mãe pode estar encaminhando uma criança a um dentista, a um ortodontista? Com que idade ela deve procurar o profissional? A partir da formação dos dentes descidos, você pode utilizar esses dentes para colocar aparelhos e para você modificar o ambiente bucal. Esses dentes decisos que você quer dizer são os dentes de leite que nós conhecemos? Esses dentes decisos são os dentes de leite. Por que chamam dente de leite, Dr. Márcio? O senhor sabe me dizer? O termo dente de leite é porque a coloração do dente decido, o dente de leite, ela é bem mais esbranquiçada. Se assemelha muito à cor do leite. Ele é bem mais claro do que o dente permanente. Então, é popularmente chamado de dentes de leite. Então, já se pode tratar mesmo sendo os dentes de leite? O tratamento se inicia a partir da dentição, da primeira dentição? Exatamente, Paula. Não só pode, como deve, na minha opinião. Hoje em dia, o Conselho Regional de Odontologia sugere que, a partir do início da dentição decídua, de leite, claro, a criança já pode receber alguma intervenção. Porém, aos 3 anos de idade, você já tem todas as raízes dos 20 dentes de leite formados e esses dentes já te fornecem um apoio para você utilizar técnicas ortodônticas para modificar o ambiente bucal.
É fácil tratar uma criança pequena assim? Como que põe um aparelhinho no dente dela? Como é que é feito esse tratamento de uma criança pequena? É muito fácil e é muito prazeroso, na verdade. As crianças, elas se sentem muito bem com os aparelhos. Uma criança com 3 anos ainda está grudada na barra da saia da mãe, eu falo para as Claro. mães. Uhum. A criança ainda não tem uma independência de sentar numa cadeira sozinha. Então, uma intervenção nessa idade, só se um problema grave, como você falou anteriormente, uma apneia obstrutiva do sono for detectada. Se não, caso contrário, pode-se esperar até por volta dos 4 anos de idade. Aos 4 anos, a criança já tem uma independência, ela já senta sozinha na cadeira. Ela já entende que ela aquilo já é um benefício entende para ela. que é um benefício, se sente muito bem com os aparelhos, se sente orgulhosa. Na Bacana. escola faz um grande sucesso, porque ela sente que aquilo está fazendo bem para ela. Tá certo. Os aparelhos hoje são coloridos também, tem várias caixinhas coloridas, as crianças não se sentem constrangidas de usar um aparelho. De jeito nenhum. As crianças se sentem muito felizes, elas se realizam, eu vejo todas muito satisfeitas e é muito fácil de trabalhar com as crianças. Elas compreendem e entendem tudo que você passa para elas. Até eu brinco que tem uma HD totalmente aberta, vazia, e ela grava e transmite para os pais tudo que a gente está fazendo, todos os procedimentos de maneira muito correta. Que bacana, doutor Márcio, porque antigamente a gente não ouvia se falar em tratar ortodonticamente a primeira dentição. Isso vai trazer uma melhoria só estética ou ela vai trazer um ambiente... Quando nascer os dentes definitivos, eles não vão vir com os mesmos problemas? Não virão com as mesmas... não virão tortos da mesma forma que os dentes de leite? O tratamento da criança é o futuro da ortodontia, da nossa especialidade. Os problemas nos dentes, eles são causados, em geral, como consequência de problemas funcionais, que sejam a respiração bucal, uma postura errada da língua, problemas na estrutura esquelética. Então, você tem um osso de uma largura menor do que a normalidade. Esse osso não vai comportar todos os dentes. Certo. Então, os dentes vão se adaptar naquele ambiente errado. Quando você trata uma criança, você está preparando o ambiente e as funções, você está colocando essa criança dentro de uma normalidade funcional e esquelética para receber todos os dentes. Então, o tratamento ele é de um sucesso muito maior. A chance desse tratamento durar a longo prazo é muito maior do que você tratar, por exemplo, um adolescente que já desenvolveu 12, 13 anos num ambiente errado, numa função errada. Os dentes têm uma memória muito maior. O tratamento da criança não, você vai preparar... Todo o ambiente, na verdade. O senhor não está tratando apenas o dente, vamos dizer. O senhor está proporcionando um ambiente para que os dentes definitivos cresçam num ambiente propício. Antes do primeiro dente permanente irromper na boca, nascer, irromper é um termo técnico, você já corrigiu os problemas ortodônticos, porque, como eu falei anteriormente, o fator etiológico, o dente, não é um fator relevante numa má oclusão. Uma oclusão é uma mordida errada, causada em geral por problemas na função e no esqueleto, nos ossos da face. Quer dizer que todo o tratamento da arcada, da postura de mordida, dessa oclusão, o senhor pode tratar logo no princípio da infância, trazendo os benefícios para que depois, na adolescência, não seja tão traumático o tratamento. Exatamente, não seja tão traumático e também seja de maior qualidade. Mais eficiente, mais eficaz. Mais eficiente. Nós não falamos ainda de músculos, né? Uhum. Você tem toda uma musculatura envolvida com a mastigação e com todo o corpo. A gente chama isso de cadeias musculares. Um grupo de músculo é ligado ao outro grupo de músculo do corpo inteiro. Claro. Se você tem uma mordida cruzada, você altera essa cadeia muscular e o paciente vai ser levado a ter um desvio na coluna cervical. Ele vai alterar a posição do corpo, da coluna,
para poder se manter de pé por conta da gravidade. É que o nosso organismo é uma engrenagem, né? É uma engrenagem suíça. Tudo deve trabalhar em harmonia de uma maneira equilibrada. Quando você quebra esse equilíbrio, você tem problemas e consequências ao longo do tempo. Uma criança que chupa chupeta ou faz muito uso de mamadeira, essa é uma pergunta que todas as mães se preocupam, se existe uma idade limite para que se deixe uma criança chupar chupeta? E a chupeta é realmente um fator decisivo na má formação da mordida, da arcada dentária? A chupeta e a mamadeira, ou qualquer objeto que seja colocado entre a língua e o palato, são fatores etiológicos que contribuem para a instalação da maloclusão. Essa idade limite, ela é variável. Teoricamente, a gente pode considerar 4 anos um tempo limite para você suspender o uso de chupetas e de mamadeiras. A criança já entende, né? Já não precisa. Já entende muito mais cedo. A criança, ela pode ser inserida num copo, com um canudinho, numa idade muito menor. Quando você tem algum objeto interferindo entre a língua e o palato, você vai acabar por alterar a posição da língua e vai ter consequências na atrofia. O céu da boca ele vai se fechar. Esse fechamento do céu da boca vai diminuir o tamanho do nariz também, consequentemente. Certo. Então, a criança, uma coisa leva a outra. Então, a forma alterada vai afetar a função. E a função alterada também vai afetar a forma. Quanto mais tempo você quebrar esse ciclo, mais cedo, é melhor para a saúde geral da criança. Muito interessante, doutor Márcio, porque era um conceito que eu mesma, pessoalmente, não tinha. Meus filhos já cresceram, já passaram da idade de essa primeira infância. E muito importante a gente saber que logo cedinho, logo com 3 anos, a partir de que nascem os primeiros dentes de leite, já podemos procurar a orientação de um profissional para que os nossos jovens e adolescentes tenham aí uma formação melhor e a gente não veja. Hoje a gente vê adultos com uma má formação, porque não tiveram essa oportunidade numa primeira infância. Exatamente, Paula. A chance de uma criança crescer dentro de uma harmonia e dentro de uma saúde, que é o objetivo dessa campanha, é receber condições fisiológicas o mais cedo possível. Claro. Então a criança, ela deve respirar pelo nariz e ela deve mastigar alimentos fibrosos, alimentos sólidos. O quanto mais ela mastigar, mais ela vai desenvolver a sua face de maneira harmônica, bonita e vai também estimular os dentes a se encaixarem, a funcionarem de maneira adequada. Nada de papinha, de amassar a banana. Põe a sopa na mamadeira para facilitar, de jeito nenhum. Não é verdade? Tinha que voltar como antigamente, mastigar cana, descascar cana e ficar mastigando cana nos dentes. Isso estimula o crescimento. Com certeza. Cenoura, alimentos fibrosos. E uma quantidade também. Para quem não tem o hábito de mastigar, contar na cabeça, sem que as pessoas percebam, 30 mastigadas é realmente o ideal. Menos do que isso, a maioria dos alimentos não estão preparadas para serem digeridas. O bolo alimentar ele não está formado. Então, todo um problema vai se desencadear se você não tiver uma boa mastigação. Tem um pouco de calma na hora de se alimentar, até porque o momento da alimentação é um momento prazeroso, né? Geralmente a gente come junto com a família, mesmo que esteja trabalhando, com colegas de trabalho. Ter essa calma de se alimentar, não sair correndo às pressas, fazer essa mastigação, com certeza, pode ser aí um bom início de uma dentição bem feita, né? Uma digestão e uma saúde por inteiro, uma saúde geral beneficiada com isso. Exatamente. Tem uma cultura mais europeia do que americanizada. O americano é muito do fast food, o europeu ele senta para almoçar, ele tem a sua hora do almoço, reservada. É verdade. Infelizmente, a sociedade moderna, o estilo de vida que a maioria vive, não permite esse tipo de coisa, mas é um ideal que todos deveriam buscar.
Doutor Márcio, como todo tratamento dentário sempre tem fama de ser um tratamento custoso, o senhor pode dizer que um tratamento ortodôntico para uma criança é um tratamento que onera muito o casal, os pais, vai ser um tratamento muito custoso, ou ele vai trazer um benefício grande que a médio e longo prazo será, vamos dizer, um bom investimento? Na minha opinião, é um dos melhores investimentos que os pais podem fazer para uma criança. Objetivamente, o tratamento da criança ele tem um custo menor do que um tratamento na adolescência ou mesmo na idade adulta. Com certeza. Por conta dos aparelhos, os tipos de aparelhos são aparelhos mais simples e com menos custo laboratorial e de material. Então, se você compara o benefício de um tratamento de uma criança a longo prazo, essa criança vai viver com mais saúde, com menos doença, e o custo de um tratamento num adolescente ou num adulto, ele é bem melhor. Quer dizer que a gente pode dizer que vale a pena, além de, obviamente, estar investindo na saúde dos nossos filhos, né? Vamos dizer que um tratamento logo na infância facilitaria muito a vida dele, e um tratamento que posteriormente pudesse ser necessário seria um tratamento mais curto ou mais fácil de ser concluído. Exatamente, Paulo. O que vem na minha cabeça agora é que esse investimento na criança ele vai levar uma normalidade da oclusão, a gente chama da mordida, que essa criança vai levar por toda a vida dela. Se você não conseguir obter parâmetros de normalidade funcionais da sua mastigação, da sua oclusão, você vai passar toda a vida com problemas dentários. Então, a chance e esse investimento é tratar a criança. Você gasta um dinheiro, isso deve ser colocado no orçamento, claro, com certeza, menor, e que vai levar por toda a vida. O objetivo é a criança viver 100 anos com saúde e aproveitando esses dentes que ela formou lá aos 4 anos. Porque os dentes são para a vida toda, né? O dente deve durar 100 anos ou mais. A perspectiva aumenta a cada dia, né? Aumenta, porque antigamente, depois de uma certa idade, era quase que fatídico perder alguns dentes, né, na idade mais avançada. Não, hoje em dia não. Os dentes foram preparados para serem mantidos durante uma vida longa, uma vida de 100 anos ou mais, com saúde. Um fator que pode atrapalhar é o estresse emocional, porque os dentes eles não foram feitos por Deus para receber tensão emocional. Então isso deve ser controlado também. Se você usa o dente para mastigar, que deveria ser esse o principal objetivo, tá certo. Essa é a principal função do dente, você mastigar para você absorver os nutrientes e você ter a sociabilidade, você ter uma vida mais feliz, não ter vergonha de sorrir, ter uma autoestima aumentada. Com o certeza. Fator estresse deve ser controlado para não prejudicar isso tudo que pode ocorrer. E com certeza, com as suas dicas, com suas observações, com o seu conhecimento, Dr. Márcio, nós teremos aqui os dentes por mais bons anos, firmes, bonitos, sadios, né? E colaborando a essa saúde bucal, a saúde ortodôntica. Podemos dizer que nós teremos uma saúde bucal muito adequada e os dentes serão aí parceiros nossos até o fim dos nossos dias. Muito obrigada, Dr. Márcio. Obrigado, eu que agradeço, Paula. Foi Nós um prazer. agradecemos aqui a sua presença, foi muito bacana a sua visita e continuamos no próximo programa Viva com Mais Saúde.